Meus irmãos, minhas irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui em nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos realizando um estudo contínuo sobre o Livro dos Espíritos e temos a alegria de alcançar o nosso terceiro vídeo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa o horário que você esteja nos assistindo, o importante é que, quando estiver nos assistindo, quando estiver ouvindo as nossas palavras, sinta-se abraçado, sinta-se acolhido, sinta o seu coração e o seu espírito unido ao nosso coração e ao nosso espírito e ao coração e ao espírito de tantas outras pessoas que estão conosco, aprendendo e crescendo juntos, deixando que o Cristo cada vez mais prevaleça no nosso dia a dia, prevaleça nos nossos passos. Lembrando que, além do YouTube, nós temos também uma página dedicada no Instagram a espalhar o amor, e lá já somos 112 mil pessoas que semeiam essa ideia de bem, essas verdades incontestáveis, inconfundíveis e preciosas para os nossos passos. Estamos também no Facebook, Espiritismo 24H, no Instagram, Espiritismo 24H, no Facebook, Espiritismo 24H. Siga-nos no Instagram, curta-nos no Facebook e, acima de tudo, você que nos assiste aqui pelo canal do YouTube, inscreva-se, clica no sininho para ser sempre lembrado quando um novo vídeo for carregado, mas o mais importante, compartilhe essa nossa ideia, compartilhe esse nosso pensamento. A internet está tão cheia de briga, de dissensão, de cólera. Por que não acender uma luz em um terreno que muitas vezes é tão trevoso? Nos ajude. Estamos aqui encarecidamente pedindo a sua ajuda. Se cada um de nós convidar um coração, e se esse coração convidar outro coração, e assim sucessivamente, quantas pessoas nós não estaremos unindo nessa corrente maravilhosa do bem. Lembrando que na semana passada, dando início então às nossas análises, a continuidade das nossas análises sobre o Livro dos Espíritos, na semana passada, no nosso vídeo de 30 minutinhos, nós observamos os conceitos que Kardec nos traz sobre a alma. E vimos o quanto o codificador ele vai construindo o raciocínio. Lembrando aqui que nós estamos trabalhando com a questão de que ele está fazendo a base, ele está tirando a terra. Ele está tirando ali uma gama de conhecimentos para substituir, mas substituir na questão de progredir alguns conceitos que nós já temos. Depois de assentada a base, ele vai vir construindo os andares paulatinamente, com muita calma, entendendo o nosso ponto de aprendizado, entendendo a questão da didática que nós precisamos para essas verdades que muitas vezes, para esses conceitos que muitas vezes são muito abrangentes para a nossa história existencial. E a última frase que nós observamos o codificador trazer para nós na questão da alma é quando ele fala que encararia a alma como um ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Até a gente falou aqui, olha, grifa essa questão no livro, porque vai ser muito importante. Por diversas outras passagens do Livro dos Espíritos, nós vamos precisar desse conceito de alma, ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. E continuando as suas elucidações, Kardec vai nos orientando. Ainda que esse ser, ou seja, a alma, esse ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo, ainda que esse ser não existisse e não fosse senão um produto da imaginação, seria preciso assim mesmo um termo para designá-lo. Na falta de uma palavra especial, para cada uma das duas outras acepções chamaremos. E aqui nós vamos lembrar que foi discutido a questão das duas acepções anteriores da alma, para aqueles que defendem que a alma é o princípio da vida material orgânica, que não tem existência própria e cessa com a vida. São os defensores, são os que creem na questão do materialismo puro. E os outros, o segundo posicionamento que Kardec nos trouxe,
foi aqueles que pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma porção. A gente absorve uma porção, né? Eu lembro que eu falei, você considera como uma massa de um pão de batata. Você vai lá, absorve aquela porção e quando você cessa a sua vida, você devolve. E aí, nós observamos aqui no vídeo anterior, os que não tiverem assistido, ainda dá tempo de assistir, nós observamos aqui no vídeo anterior o quanto isso contrasta com a questão da noção da divindade e com a noção da nossa sobrevivência após a morte do corpo físico. E é por isso que Kardec ele vai expandir, ele vai falar, olha, eu respeito muito quem defende esses dois conceitos, mas nós precisamos expandir, nós precisamos trazer uma outra conceituação, nós precisamos conversar de uma forma mais ampliada. E aí, retornando aqui ao tópico de hoje, na falta de uma palavra especial para cada uma das duas outras acepções, chamaremos princípio vital. E mais uma vez, eu peço que a gente preste bastante atenção e, se preciso for, grife essa passagem, porque também serão conceitos necessários para lições futuras dentro do Livro dos Espíritos. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que lhe seja a fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. A vida podendo existir, abstração feita da faculdade de pensar, o princípio vital é uma coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não dá a mesma ideia. Para alguns, o princípio vital é uma, grifando, propriedade da matéria. Um efeito que se produz quando a matéria se encontra em certas circunstâncias dadas. Segundo o outro, e é a ideia mais comum, ele reside num fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parte durante a vida, como vemos os corpos inertes absorverem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, segundo certas opiniões, não seria outro que o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. Então, nós percebemos aqui, nessa atitude professoral de Kardec, com todo o seu didatismo e, não me canso de dizer, com todo o seu brilhantismo, nós percebemos aqui que ele pega os dois conceitos anteriores e apresenta denominações novas para esses conceitos, para que não fique tudo abarcado na questão da palavra, do vocábulo alma. E aí ele apresenta para nós a conceituação de princípio vital e apresenta para nós também, caso nós estejamos utilizando aqui a tradução de Salvador Gentili, que é o Livro dos Espíritos que eu estou lendo, é essa tradução que eu estou lendo, vieram até em negrito. Princípio vital e fluido vital. Ele pega aquelas duas definições anteriores e fala, vamos dar uma outra denominação. Vamos pegar aquelas conceituações utilizadas, mas com outras vertentes de vocabulário. E aí ele traz princípio vital e fluido vital. Continuando, ele nos fala aqui, seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação. E agora bastante atenção, se preciso for, vamos grifar o nosso livro para que a gente guarde. E é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos, mas ela independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada,
Estou apontando para quem? Para nós. Veja o quanto que nós somos. Você que às vezes não se sente especial, você que às vezes se sente abandonado ou mais um, observe o quanto você é especial. Observe o quanto a criação, o quanto o Criador teve um cuidado, um carinho na evolução, e o quanto você representa, o quanto você é iluminado, o quanto você é luz. Dentre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e pensamento, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Eu lembro quando eu estudava, você sabe, como eu sempre falo, esse nosso estudo, estou até com o lápis na mão aqui, esse nosso estudo eu quero que ele seja como uma roda de café. A gente conversando com muita liberdade, com muita tranquilidade. Não há, de forma alguma, aquele ensejo, aquele desejo de demonstrações pífias de superioridade intelectual. É uma conversa entre amigos. E eu me lembro que, quando eu estudava, eu fiz Direito. Na faculdade de Direito, nos meus cadernos, eu gostava sempre de colocar um conceito geral, e aí eu falava setinha, né? Eu fazia os meus quadros esquemáticos de estudo com as setinhas. Do conceito geral, eu ia ali decantando e colocando setinhas, que eu achava mais fácil de entender. Eu achava que ficava mais tranquilo entender. Era essa forma que eu achava melhor de estudar. E olha que interessante que a gente consegue fazer um quadro esquemático assim. A gente parte de um conceito bem fundamental, e aí a gente vai puxando setinhas, a forma que Kardec vai apresentando aqui, a gente vai puxando setinhas até chegar naquela espécie orgânica dotada de inteligência, pensamento e senso moral, que tem uma incontestável superioridade sobre as outras, que é a espécie humana. Com isso em mente, nessa questão de colocar um conceito bem fundamental e depois a gente vem fazendo setinha, vamos fazer mentalmente esse quadro esquemático e vamos reler esse parágrafo. Seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação. Isso é interessante, grifa. Observação. Tudo em doutrina espírita é resultado de observação. Sem dogmas, inclusive se você for, deixar isso bem claro aqui para todos que nos assistem. Se você for a uma casa que se diz espírita e houver a imposição de qualquer conceito, e quando questionado o porquê, a resposta for porque sim ou porque não, cuidado. Você não está em uma casa espírita, não. Observação, questionamento, discussão saudável, inclusive reconhecer muitas vezes que não sabe e que irá observar com maior atenção, com maior carinho, isso faz parte de um estudo espírita. Eu olho com muita tristeza irmãos que têm uma certa dificuldade em falar não sei, não conheço sobre a matéria, vou pesquisar e vou perguntar para outras pessoas. Uma casa espírita séria, uma casa espírita que está sempre com Jesus e nunca sem Kardec, a dúvida, o questionamento e o diálogo fraterno são fundamentais ao conhecimento, à construção do conhecimento e ao crescimento. Então, retornando, seja como for, há um fato que não se poderia contestar, porque é resultado da observação. E aí nós vamos começar aqui num conceito mais fundamental e vamos trazendo as nossas setinhas. Os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos. A vida material é comum a todos os seres orgânicos. E que ela é independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento, e aí nós puxamos mais uma setinha, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Elas não estão em todos os seres orgânicos. Inteligência e pensamento é uma faculdade própria de certas espécies orgânicas. Aí a gente puxa mais uma setinha.
que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada, e a gente chega na questão do senso moral, há uma dotada de senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Só que não confundir essa questão, essa expressão incontestável superioridade, com uma questão orgulhosa, que tudo e todos, né, as demais espécies orgânicas, que tudo e todos estão sob o nosso mando, são os nossos escravos, para a gente bem fazer o que entender da forma que a gente entender, para a gente aproveitar. Não, nós temos uma incontestável superioridade em senso moral, e essa incontestável superioridade nos transforma em guardiões, em fiéis guardiões, sinceros guardiões desses demais, onde nós temos que respeitar, nós temos que saber equilibrar, algo que ainda realmente nós estamos distantes enquanto participantes desse mundo que nós vivemos. Mas essa incontestável superioridade que nos é concedida é justamente para nós termos fiéis de balança, e não para aproveitarmos sem qualquer senso e grau de responsabilidade. Continua Kardec. Concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. Olha o respeito que um pesquisador sério tem para as demais opiniões. Um pesquisador sério, um indagador, uma pessoa de caráter moral elevado, ele sabe ouvir, ele sabe escutar, ele sabe respeitar. Muitas vezes, nos dias de hoje, como nós já conversamos aqui em vídeos anteriores, o que nós temos percebido? Se o outro não concorda comigo, motivo de briga, motivo de discussão, motivo de contenda. A minha opinião tem que prevalecer. Não é assim. Eu tenho que saber ouvir. E eu posso não concordar, mas desde que a sua ideia não prejudique a ninguém, não maltrate a ninguém, eu vou defender até o fim o direito que você tem de atestá-la, mesmo não concordando. Agora, se a sua ideia estiver prejudicando alguém, estiver desencaminhando alguém, se a sua ideia, e aí elevada a princípios de amor, se a sua ideia estiver contrariando de alguma forma princípios de amor, não é que eu vou discutir com você, mas eu posso chamar para conversar, e acima de tudo eu posso exemplificar, mas o respeito deve ser a base de toda e qualquer relação interpessoal. Então veja bem, concebe-se que, com um significado múltiplo, a alma não exclui nem o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualista pode muito bem, e aqui só para a gente retornar a um conceito, espiritualista, aquele que acredita